Oi, gente. Graça e paz. Bom dia, na paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa célula, tá? Nós hoje vamos estar falando de princípios básicos para uma vida plena na caminhada com Cristo. Nós estamos aqui no nosso discipulado radical, estamos no nosso terceiro vídeo, queremos abençoar a sua vida e a vida de sua família. Eu gostaria de convidar você a abrir muito bem o seu coração, para pegar esses princípios. Durante os nossos próximos vídeos, eu sempre vou estar trazendo para nós esses assuntos aqui, tá? Esse assunto, porque tudo na vida possui um começo. Tem um velho ditado que diz que tudo que começa errado, termina errado. Então eu acredito que tudo que começa certo, termina certo. Quando a gente vai construir uma casa e a gente não quer transtorno, nós precisamos nos preocupar em fazer um alicerce muito bem feito, né? Se a gente fizer isso com toda certeza, nós não teremos transtornos futuros. Quando a gente começa a nossa caminhada com Cristo, nós precisamos ter o cuidado de fazer a coisa certa, de começar de maneira certa a nossa vida com o Senhor. A gente passou tanto tempo longe do nosso Deus, longe dos seus caminhos, longe da sua vontade, e agora que a gente veio para Cristo, de repente a gente pode comprometer todo o nosso futuro em Cristo, se não fizermos a coisa dentro da conformidade que precisa ser feita. No nosso primeiro vídeo, nós falamos sobre radicais de Deus. E esses radicais de Deus são aquelas coisas que Deus não abre mão por ninguém. São aquelas coisas que são simplesmente inegociáveis, né? No segundo vídeo, nós falamos sobre 666, o discípulo que você não deve ser. E ali nós mostramos muito bem quem é o discípulo 666. Na verdade, o discípulo 666, ele consegue reconhecer que Cristo é o Senhor, ele consegue confessar Jesus como Senhor, ele consegue aceitar descer as águas do batismo para confirmar sua aliança com Deus, mas ele não consegue viver em novidade de vida. Nós deixamos isso muito bem claro na nossa segunda aula. E hoje nós queremos falar sobre essa vida nova e os principais requisitos que esta vida nova exige, ok? Então, nós vamos lembrar que a vida com Cristo, ela pode ser um grande fardo na vida de uma pessoa, mas a vida com Cristo pode ser uma grande aventura cheia de alegria para aquela pessoa que faz a coisa certa, tá? Eu costumo dizer, gente, que aquilo que nós somos e aquilo que nós sofremos são resultados de decisões e escolhas que nós fazemos. Então, se nós escolhermos fazer a coisa certa, não nos arrependeremos. A vida com Cristo será linda, maravilhosa, gostosa, né? Eu tenho já 37 anos que sirvo a Deus e sempre fui muito cuidadoso para descobrir o que era melhor para mim, o que eu precisaria fazer para que a minha vida com Cristo não fosse frustrante. Eu demorei a aceitar Jesus, porque eu aceitei Jesus aos 18 anos de idade.
demorei a aceitar Jesus, mas quando aceitei, aceitei de verdade. E por eu ter aceitado Jesus de verdade, eu decidi tomar as decisões corretas. Então, nós vamos aqui lembrar, nós temos aqui cinco princípios básicos para uma vida plena na caminhada com Cristo, tá bom? Primeiro, se você que estiver participando aqui da nossa célula e tem interesse de aprender de fato, eu quero convidar você a ficar de olho aí no nosso canal, porque de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, eu estarei gravando um vídeo, e esse vídeo tem a intenção de formar uma célula gigantesca. Nós teremos uma célula muito fácil de participar dela. Basta você entrar lá no canal Divina Semente, né? Entrar lá no canal Divina Semente, clicar, participar da aula no horário que você escolher. Eu às vezes até erro aqui quando eu digo bom dia, pessoal, porque tem pessoas que vão acessar esse vídeo não de manhã, mas à tarde, quando tiver tempo. Outros vão fazer isto lá para de noite, e terão aqueles que vão fazer isso lá na madrugada também. Então, não acredito que seja bem certa esta saudação, mas eu estou dizendo bom dia porque é agora de manhã, aqui em Porto Velho são 11 horas e alguns minutinhos, e é neste momento que eu estou gravando este vídeo para ser bênção na nossa vida. Nós queremos formar uma célula gigantesca. Hoje nós estamos aí tendo no nosso canal 263 inscritos, e sei que isso não vai ficar nesse tamanhozinho, vai aumentar muito, e eu quero que você entenda uma coisa: nossa mente ela é muito vaga para guardar as coisas. Então é muito bom que você tenha aí do seu lado a sua Bíblia, que você tenha aí do seu lado um caderno, uma agenda para anotações, e que você tenha, né, uma mente bem atenta. Lá no livro de Hebreus, capítulo 2, o Senhor diz que nós devemos prestar mais atenção nas coisas que nós temos ouvido, para que nunca jamais nos esqueçamos delas, tá? Então, em nome do Senhor, deixa eu tomar aqui um chá de alecrim, tá? Esse chá de alecrim foi a minha irmã querida que está aqui em casa, ela, o irmão Nielson e a irmã Lucimar, ela fez esse chá maravilhoso para nós, e eu estou tomando aqui antes que ele esfrie, porque chá é valioso quando está bem quentinho. Eu adoro chá quente. Então, queridos, vamos lá para nossa meditação. Eu quero que você anote esses detalhes. Princípios básicos para uma vida plena na caminhada com Cristo, tá? Primeiro, observe bem, conheça o Senhor e faça dele o seu maior amigo, tá bom? Conheça ao Senhor e faça do Senhor o seu melhor amigo. Aqui em casa, gente, nós temos 3 filhos e temos 4 netos. Todos estão aqui no nosso regaço, né? Temos a Áquisa, o Aleph e o Azaf. Temos os nossos netinhos, que são a Vitória, o José, a Melanie e o Zion Webster, né? Temos esses 3 filhos e esses 4 netinhos. Lá no princípio do meu casamento, eu disse para minha esposa, logo que nós tivemos os nossos filhos, eu dizia para minha esposa que nós nunca, jamais poderíamos permitir que alguém fosse o melhor amigo dos nossos filhos, senão nós. Nós teríamos que ser os melhores amigos dos nossos filhos. Se nós
fizéssemos isso, nós nunca perderíamos os nossos filhos para este mundo mal. Hoje, a minha filha já tem 2 filhos, são meus 2 netinhos, o meu filho Alif tem 2 filhos, a Vitória e o José, e só o Azaf que ainda é solteiro e não tem filho nenhum, mas eu creio que logo em breve o Azaf vai se casar e também vai me dar filhos. E nós passamos isso para os nossos filhos, e nós não temos nos arrependido. Os meus filhos são apaixonados pelo Senhor Jesus. Ontem nós tivemos a nossa live aqui às 19h30, foi uma coisa maravilhosa, e depois daquela live, eu e minha esposa fomos dormir, e os meus filhos ficaram aqui o Azaf aqui na sala, dando atenção ao irmão Niels, que estão hospedados aqui na nossa casa, e o meu filho Alif ficou ali com as nossas ovelhas, com as nossas discípulas. O Alif ficou ali com o seu violão, ele, a Cauane, a Graziele, a Vitória, o Robson, e eles ficaram aqui tocando violão até 2h pouca da manhã. Isso não nos incomoda, porque a nossa casa é uma casa onde Deus tem liberdade de estar. Nós treinamos nossos filhos. A minha filha, a Akis, é a mais velha, ela tem 26 anos, o Azaf tem 24. E estes filhos são filhos que só nos deram prazer até o dia de hoje. Porque nós tomamos o cuidado de fazer dos nossos filhos nossos melhores amigos, e nós nos propomos ser dos nossos filhos os melhores amigos. Nunca deixamos ninguém ser os melhores amigos dos nossos filhos, senão nós. E assim, quando nós olhamos para o céu, eu quero até dar essa breve explicação para você, que Deus foi Deus na minha vida até os 18 anos. Aos 18 anos, Deus deixou de ser Deus, porque eu o reconheci como meu legítimo Pai. Deus não é Deus na minha vida mais, Ele é Pai, tá? Ele é um Pai bondoso, um Pai querido, um Pai presente, um Pai que me dá toda a assistência que um pai precisa prestar a um filho, e eu percebo que esse Deus lindo sempre quis ser meu amigo. Eu me lembro numa vez que o Senhor Jesus pegou os seus discípulos e disse para eles: vem cá, eu quero ter uma reunião extraordinária com vocês. Os discípulos vieram, se assentaram, e Jesus começou a falar com eles, e Jesus lhes disse: olha, é chegado o momento em que eu não posso mais chamar vocês de servos, sabe? É porque a partir de hoje eu vou chamar vocês de amigos. O servo não sabe o que o seu senhor está fazendo ou vai fazer, mas ao amigo o Senhor revela, ao amigo o Senhor conta. Então, o Senhor Deus, Ele sempre teve o imenso desejo de não ser mais Deus na vida daqueles a quem Ele se revela. O desejo dele é alcançar dentro do nosso coração o entendimento de que Ele é um Pai que todos nós desejamos na nossa vida, tá? Então é isso. Primeiro princípio para uma vida abundante, né? Para uma vida plena na caminhada com Cristo. Conhecer o Senhor e fazer do Senhor o nosso melhor amigo. Nós encontramos no livro do profeta Oséias o Senhor dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É desse jeito que funciona. Eu venho, alguém fala do Senhor para mim, eu abro o coração com desejos de conhecê-lo, e depois que eu o conheço, eu tenho então a missão de simplesmente perpetuar o meu desejo de conhecimento do Senhor. Por isso Oséias disse: conheçamos e prossigamos
em conhecer ao Senhor. Eu tenho que conhecer o Senhor dentro daquela realidade. Eu preciso me preocupar em conhecer a pessoa do Senhor. O Senhor Deus é uma pessoa. Ele não é uma força abstrata. Ele é uma pessoa concreta, que tem sentimentos, que chora. Nós vemos em muitas partes das Escrituras, encontramos o Senhor Jesus chorando, né? E o Senhor se entristece, se angustia, porque se tem uma coisa que um pai de verdade possui, é sentimentos verdadeiros pelos seus filhos. Se um pai vê o filho prosperando, sadio, abençoado, o pai se alegra. Mas se o pai vê o filho triste, depressivo, angustiado, o pai se entristece. E esta é a pessoa do nosso Deus. E nós precisamos, além de conhecer a pessoa do Senhor, nós precisamos conhecer o seu caráter, tá? Precisamos conhecer o caráter de Deus, tá? Quando nós falamos de conhecer o caráter de Deus, nós vamos entender que dentro deste caráter existe honestidade, fidelidade, existe bondade. Nós encontramos no caráter de Deus só coisa boa, coisa maravilhosa. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Nós encontramos no caráter de Deus aquilo que nos dá confiança. Quando eu quero algo de Deus e eu descubro que Deus quer aquilo para mim, eu simplesmente me lembro da sua palavra que diz que Deus é fiel, tá? E é tão forte a palavra do Senhor com relação à fidelidade de Deus, que o Senhor simplesmente diz que a nossa infidelidade não consegue neutralizar a fidelidade de Deus. É por isso que eu posso confiar nas promessas que Deus fez. Deus é fiel. No caráter de Deus, nós encontramos o Senhor deixando muito bem claro para nós esse detalhe. E outra coisa, Deus é verdadeiro. Ele nunca jamais disse a nós algo que de fato ele não estivesse com a intenção de fazer. Deus sempre desejou fazer o melhor na nossa vida. Por isso, no livro de Números, nós encontramos a palavra do Senhor dizendo que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Então, nós quando vamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos lá descobrir no caráter de Deus estes grandes detalhes que nos fortalece na fé. O conhecimento disso me fortalece na fé. Quando eu descubro lá na palavra de Deus, quando eu descubro, eu sempre costumo dizer que a palavra de Deus revela o Deus da palavra, tá? A palavra de Deus revela o Deus da palavra. Por isso eu insisto sempre em incentivar pessoas a não deixarem de fazer com insistência o seu estudo da palavra de Deus, a sua leitura. Tanto é, queridos, que eu tenho aí o programa Ler para Crer, onde todos os dias nós nos investimos na leitura de um capítulo da Bíblia. Hoje mesmo eu já fiz a gravação de um vídeo que daqui a pouco vai ser editado e lançado no meu canal. Aí você vai poder também participar lá do Ler para Crer. A gente sempre dá uma demonstração do que é a palavra de Deus na nossa vida e logo depois a gente faz a leitura. Então, a palavra de Deus, ela revela o Deus da palavra, revela a pessoa linda e maravilhosa do nosso Deus e Pai. Aí, queridos, nós vamos descobrir que quando
Oséias está dizendo conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, é porque nós podemos conhecer uma pessoa e nada mais ficar sabendo acerca dela. Vemos uma pessoa uma vez e o simples fato de termos visto aquela pessoa aquela única vez não nos dá o direito de dizer que nós a conheçamos de verdade. Então eu conheço uma pessoa e através dos relacionamentos contínuos eu vou conhecendo aquela pessoa. Então, quando Oséias diz conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo, está falando disso. Eu conheci a pessoa do Senhor quando ela me foi apresentada lá atrás, quando eu tinha 18 anos. Depois, eu me intensifiquei em um relacionamento com a palavra de Deus e a palavra de Deus, ela começou a me revelar alguns detalhes deste Pai bondoso, deste Pai maravilhoso, que eu abri a minha vida para Ele fazer parte dela. A palavra de Deus começou a me mostrar o caráter de Deus. E eu comecei a fazer anotações, eu comecei a descobrir, e isto fortaleceu a minha fé. Eu descobri que a fidelidade de Deus, ela é simplesmente inabalável, que a minha infidelidade não neutralizaria nunca a fidelidade de Deus para comigo, tá? No caráter de Deus nós encontramos a palavra do Senhor falando sobre a sua verdade, né? A sua veracidade. Deus é verdadeiro, Deus é verdade. Nós encontramos Jesus no livro de João, capítulo 14, versículo 6, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? A verdade é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós estamos sempre, gente, dentro da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz que o Senhor nosso Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Primeiro, pelo caráter de Deus, nós descobrimos que Deus, ele é verdadeiro quando promete alguma coisa. Quer dizer, ele nunca jamais fez promessa alguma sem intenção de cumprir, tá? Ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Quando ele fez promessas, ele não fez promessas sem intenção de cumprir. Isso fortalece a minha fé. Quer dizer, quando eu descubro promessas de Deus, eu logo as reivindico, porque eu sei que ele prometeu com intenção de cumprir na minha vida. Né? Quando a gente vai para esse lado do caráter de Deus, que Deus é verdadeiro, encontramos Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade. Jesus é a verdade e Jesus é verdadeiro. Lá no livro de Isaías, nós encontramos a palavra do Senhor, a palavra do Senhor dizendo que o Senhor é justo e justificador. Jesus é verdade e Jesus é verdadeiro, tá? Ele é verdadeiro. E quando ele se revela a nós como verdade, ele diz na palavra dele no livro de João, capítulo 8, versículo 32, que se nós conhecermos a verdade nos libertará. E aí, no versículo 36, encontramos o Senhor dizendo: se pois o Filho, que é a verdade, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nós precisamos conhecer a pessoa de Deus, precisamos conhecer o caráter de Deus, porque isso vai fortalecer grandemente a nossa fé, e aí nós precisamos conhecer os atributos de Deus, tá? Os atributos de Deus declaram a sua deidade, né? Declaram o seu tremendo poder, né? A palavra de Deus, ela deixa bem claro que o Senhor Deus, ele é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é onipresente. Nós encontramos a palavra do Senhor dizendo que o anjo do Senhor acampa-se ao redor de todos aqueles que nele creem e os livra.
Quer dizer, o Senhor está agora, nesse exato momento que eu estou ministrando aqui para o teu coração, ao teu lado aí na Bahia, no Rio de Janeiro, São Paulo, ali no Japão, né, na Espanha, lá na Coreia do Norte, Coreia do Sul. O Senhor está ao lado de todos os lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e para ele conseguir essa façanha, só seria possível se ele fosse onipresente. Mas ele é também onisciente, tá? Eu achei engraçado que nessa manhã eu gravei ali na minha área do fundo, eu gravei o Ler para Crer, e logo depois senti ardentemente dentro do meu coração a vontade de ir lá na casa do meu genro, da minha filha, para orar com ele. E quando eu cheguei lá, ele ficou com aquela cara de surpreso, porque eu pouco vou lá, porque aí eles estão o tempo todo aqui na minha casa, eu pouco vou lá, e de repente ele me viu chegando, e eu vi aquela cara de alegria no coração dele. Quando ele veio, que eu me assentei, ele foi falar assim: meu sogro, eu estava aqui, isso depois que eu fui ministrar o que tinha que ministrar ao coração dele. Eu fui lá ministrar para ele, e na medida que eu fui ministrando, ele começou a chorar, a chorar. Aí ele disse: sabe por que eu estou chorando, meu sogro? É porque antes do senhor chegar aqui, eu estava orando e pedi a Deus que falasse comigo. Aí depois da oração, fiquei algum tempo aqui de joelhos ainda, esperando Deus falar, e Deus não falou. Aí de repente o Senhor chegou, e quando o Senhor começou a ministrar aqui o meu coração, Deus falou comigo exatamente aquilo que eu pedi que ele falasse. Então, Deus é lindo e maravilhoso, e ali nos alegramos juntos, porque Deus, ele está presente, gente. Ele estava presente lá quando ele estava orando, meu genro estava orando, estava presente aqui comigo enquanto eu estava ali ministrando o programa Ler para Crer. Agora, uma coisa magnífica que nós encontramos em tudo, né, sobre os atributos de Deus, gente, é que Deus é onipotente. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso Deus, ele tem todo o poder acumulado nele. Jesus um dia disse: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 19. Todo o poder me é dado nos céus e na terra. Quando eu paro para analisar essa grandeza do poder de Deus, eu descubro que Deus não apenas é verdadeiro para me fazer uma promessa, mas ele é poderoso para cumpri-la. Na sua palavra ele diz: operando eu, quem pode me impedir? Se o Senhor Deus prometeu alguma coisa para você, seja lá no passado mais distante, eu quero te lembrar que ele não se esquece daquilo que prometeu. E por não se esquecer daquilo que ele prometeu, com toda certeza, você pode ficar aí no aguardo, vai acontecer. O salmista Davi disse: esperei com paciência no Senhor, e o Senhor ouviu o meu clamor. Tá? É só ter paciência, porque ele não apenas faz promessa, mas ele tem também poder para cumprir a promessa que fez, ok? Então nós vimos aí que nós conhecemos, conforme o conselho de Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, que depois que nós conhecemos a pessoa do Senhor, pessoa do Pai, nós devemos nos preocupar em prosseguir em conhecer. E quando nós prosseguimos, nós vamos descobrir tudo sobre o caráter de Deus, tudo sobre os seus atributos. Mas tem ainda, gente, uma coisa muito, muito urgente que a gente precisa conhecer. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida e permitir ao Espírito Santo nos centralizar dentro desta vontade, tá? Devemos permitir ao Espírito Santo nos centralizar dentro desta vontade. Se fizermos isto, nós vamos experimentar as maiores e grandiosas experiências com Deus.
tá? Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Capítulo 12 do livro de Romanos, a palavra do Senhor diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão do Deus vivo, que apresenteis as vossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a vossa vida. A vontade de Deus para mim é melhor do que a minha vontade. Uma vez um determinado pregador declarou que no dia que a vontade sua cruzar com a vontade de Deus e a tua vontade prevalecer, você sofrerá grandes prejuízos. Mas quando a tua vontade cruzar com a vontade de Deus e a vontade de Deus prevalecer sobre a sua vontade, você não apenas terá lucro, mas você crescerá em graça diante dos olhos de Deus. Nós temos que conhecer a vontade de Deus, tá? A palavra de Deus ali na epístola de João diz que quando nós orarmos segundo a vontade do Senhor, estas coisas nos serão feitas com mais pressa, tá? Vamos trabalhar na busca deste conhecimento bendito do Senhor, tá? E tem uma última coisa que eu gostaria de enumerar aqui para você, é que nós precisamos conhecer as Escrituras, o livro que o Senhor Deus nos deixou, para que por meio deste livro nós conhecêssemos sua pessoa, nós conhecêssemos seu caráter, nós conhecêssemos os seus atributos, nós conhecêssemos a sua vontade, tá bom? Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, tá, meus queridos? Então, em nome de Jesus, olha bem atrás de mim ali está o meu netinho. Eu estou fazendo aqui muito à vontade a nossa célula, né? Eu não posso reprimir minha família, porque a minha família é minha amiga, eu sou amigo dos meus netinhos, e eu não posso. Teve uma netinha minha, que você deve ter visto aí no vídeo, passando bem devagarinho por debaixo. Ela é maiorzinha e ela sabe que o vovô está gravando. Agora o carinha aqui de trás não sabe disso não, tá? Ele está ali mexendo na caixinha de brinquedo deles, e ele é a minha paixão. É o meu amigo Zion Webster. Olha que coisinha mais linda do vovô. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos aqui para falar sobre os princípios básicos para uma vida plena na caminhada em Cristo Jesus, tá? Nós temos que fazer isso. Nós temos que, veja bem, princípios básicos para uma vida plena na caminhada com Cristo. Hoje nós estamos falando apenas disso. Conheça o Senhor e faça do Senhor o seu maior amigo, ok? Não deixe que o Senhor seja apenas um companheiro, que o Senhor seja apenas Deus na sua vida. Faça com que o Senhor olhe para você e veja em você um verdadeiro filho que agrada o seu coração. O Senhor Jesus era muito amigo do Pai. E eu me lembro que quando ele saiu das águas do batismo, o Senhor bradou dos céus, quebrando muitos paradigmas. Ele quebrou muita coisa quando ele fez a sua voz ouvir. Muitos acharam que era um trovão, mas muitos reconheceram que foi uma voz que falou fortemente, dizendo: eis aí o meu filho amado, que me dá muito prazer. Bom, que o Senhor esteja fazendo que a gente cresça em graça, e crescer em graça é crescer no conhecimento de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Então, em nome de Jesus, gente, eu estou pedindo encarecidamente
a todos vocês que estão participando dos nossos vídeos, nos dê essa força, nos dê esse apoio aí. Esteja entrando no nosso canal Divina Semente, clicando lá no joinha, clicando lá no sininho, clicando lá no compartilhe. Faça isso, não custa nada. Faça isso e ajude que esta palavra possa chegar aos lugares mais distantes da terra, tá bom? Eu agradeço a sua atenção e te abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém.